Imagine a seguinte cena. A mãe vê o seu filho mentindo. Então ela senta para conversar e diz: filho, isso não é uma coisa certa. Eu fiquei muito triste, ou Deus não gosta, enfim. E ele abaixa a cabeça, parece arrependido e tudo fica bem. Mas passa uma semana, ou às vezes 2 dias, e tudo aquilo se repete. Muitos pais, mães, educadores vivem fazendo a si mesmos a pergunta: o que será que eu estou fazendo de errado? Porque eu falo e nada muda. Eles já sabem o que é certo, o que é errado. Eles conhecem até textos, histórias bíblicas sobre o assunto. Mas ainda assim eles estão repetindo o mesmo comportamento. Se você já fez a si mesmo essas perguntas, você não está sozinho. São questões que estão povoando a mente e as reflexões de muita gente que se preocupa com a formação do caráter dos seus alunos, das suas crianças. E algumas vezes as pessoas entram nesse questionamento: será que existe mesmo um jeito de se ensinar tudo isso? Será que já não está ali no DNA da pessoa? Ou depende de um dom divino e o que eu posso fazer é orar por isso? Eu sou a professora Catarine, aqui do Educar com Sapiência, criadora também do programa Valores e Virtudes. E se você já me conhece, você já deve saber que eu acredito sim que é possível trabalhar e desenvolver virtudes, educar o caráter de uma pessoa. E que não basta ensinar princípios, mas é preciso ensinar como traduzir esses princípios para uma vida prática. No primeiro vídeo dessa série, nós conversamos um pouquinho sobre o que é isso de virtude e quais são, afinal, as virtudes que nós consideramos importantes aqui. E agora, neste segundo vídeo, nós vamos conversar aprofundando um pouco mais essa questão e considerar qual a diferença entre caráter e personalidade. Será que a virtude é um dom, uma dádiva de Deus ou é algo que depende do nosso esforço? Existe, afinal, uma forma prática de se ensinar as virtudes e educar o caráter? Então, vamos lá. Antes de tudo, vamos entender essa relação entre caráter e virtudes. Porque quando nós falamos sobre o cultivo das virtudes, algumas pessoas podem pensar: ah, já sei, é alguém que quer ser certinho, é alguém que quer parecer uma boa pessoa. Porque a pessoa está associando a busca pelas virtudes com uma motivação bem errada. Está considerando alguém que tenha o desejo de agradar as pessoas e ter um reconhecimento. Mas nós conversamos, se você não viu, pode assistir lá no primeiro vídeo, sobre a distorção que é alguém buscar virtudes com essa motivação e como isso não faz com que uma pessoa seja virtuosa. E é por conta disso que nós não falamos apenas sobre busca das virtudes, estudo das virtudes, mas sobre educação do caráter. Por quê? Quando nós pensamos na formação do caráter de alguém, nós estamos preocupados com muito mais do que uma pessoa que sabe dizer quais são as virtudes, ou que tenha uma ou outra característica considerada virtuosa. E é interessante que a palavra caráter, lá na antiguidade, no grego, ela era usada para se referir a um instrumento que marcava. Com o tempo, a marca deixada pelo instrumento começou a ser chamada de caráter também. É daí que vem a nossa palavra caractere. Lembra da máquina de datilografia, quando você apertava e aquela letrinha imprimia ali um A, um B, um X? Nós chamamos de caractere, né? E vem da mesma raiz, olha que legal. E, mais uma vez, o tempo foi passando e as pessoas foram associando a questão de caráter às marcas que cada um traz, as marcas que fazem parte de quem nós somos. Sejam marcas trazidas pela sua formação, pelos hábitos que você adquiriu ao longo da vida, enfim. Muito relacionado a questões morais, ou seja, aquelas atitudes baseadas nos princípios que você defende. Mas aí surge aquela dúvida: qual a diferença então entre caráter e personalidade? Imagine agora uma pessoa, vamos dar a ela o nome de Marta. Ela tem um temperamento muito explosivo, aquilo que comumente nós chamamos de pavio curto. Com o tempo, Marta aprendeu que essa raiva intensa, enfim,
ela podia ser melhor administrada. Então, certa vez, quando se deparou com uma situação muito irritante, que em outro tempo teria já causado uma explosão, a Marta respirou fundo, contou até 5, até 10 e falou: eu não vou me irritar com isso. Seguiu o seu caminho e foi-se embora em paz. Agora perceba, aquela primeira reação, aquela vontade de explodir, nós dizemos que faz parte ali do temperamento ou de algo mais da natureza da nossa amiga Marta. Já aquela reação que ela teve de lidar com esse primeiro impulso, nós dizemos que é algo que faz parte do seu caráter, porque depende dos princípios que ela ao longo da vida aprendeu e que a fizeram mudar de atitude. Existem diversos argumentos e questionamentos aí sobre o que é caráter, o que é personalidade, mas de forma geral, quando você vai procurar, as pessoas dizem que a sua persona, a sua personalidade, ela abrange diversas questões da sua vida. O seu temperamento, para quem defende isso, a sua formação, os traumas que você viveu, os princípios que você escolheu seguir, enfim. E o caráter é um desses aspectos que fazem parte, né, da sua identidade, da sua personalidade. Agora, o que é legal é que, embora seja um traço da personalidade, o caráter ele tem uma força muito grande que vai além daquilo que você tem por natureza. O que eu quero dizer? A nossa amiga Marta, por exemplo, ela tinha uma natureza explosiva, mas por conta do seu caráter, ela aprendeu a lidar com isso e viver de modo mais equilibrado. Nós dizemos que o caráter, ele se torna uma segunda natureza de uma pessoa. Porque, imagina assim, as pessoas antes diziam: ai, a Marta tem um comportamento muito explosivo, cuidado. Com o tempo, o passar dos anos em que ela foi lidando com toda essa questão, outras pessoas foram conhecendo a Marta e aí algumas pessoas começam a dizer: ai, a Marta é uma pessoa tão equilibrada, né? Então percebam que agora as pessoas conhecem a Marta por um outro tipo de atitude. Porque aquilo que era o natural dela foi suplantado pela sua administração desenvolvida ali com hábitos ao longo dos anos. E nós podemos dizer que o caráter, as virtudes, estão diretamente relacionadas ao aspecto moral, porque dizem respeito ao que uma pessoa acredita sobre o que é certo e o que é errado. Imagine que a Marta não ligasse para isso. Ah, eu sou explosiva mesmo, eu nasci assim e é assim que vocês têm que me aguentar. Para ela, tudo bem, ela não acha errado ela ser assim, pelo menos pelo que ela diz. Mas, se em algum momento a Marta se depara com conversas, ou até mesmo no caso de pessoas cristãs, você é confrontado com o que a própria palavra de Deus diz sobre isso, a Marta começa a pensar: eu não quero ser essa pessoa, eu preciso de domínio próprio, eu preciso me tornar uma pessoa mais mansa, mais controlada, equilibrada. E ela começa a trabalhar para isso. Esse é o momento em que nós dizemos que a visão dela de certo e errado influenciou a decisão moral que ela tomou para colocar em prática alguma estratégia que ajudasse a lidar com a sua natureza, com aquilo que é uma tendência do seu temperamento, da sua atitude normal. Mas é aqui que algumas pessoas começam a se questionar. Afinal, isso é algo que depende de nós, do nosso esforço? Se você é cristão, você muitas vezes deve considerar a questão de que é o próprio Deus quem atua nos nossos corações e nas nossas mentes, porque nós não conseguimos fazer algo que seja bom por nós mesmos. E é por isso que algumas pessoas vão dizer: mas não precisa ficar fazendo isso de um programa de virtudes. Vai orar, vai ler a Bíblia, vai viver mais perto de Deus, que tudo vai dar certo. Embora isso pareça um ponto complicado, na nossa perspectiva aqui, essa questão é bem simples. Veja, a Bíblia está cheia de orientações, instruções e até mandamentos sobre como você deve viver para ter essa vida que agrada a Deus, essa vida plena. Inclusive a orientação de que nós precisamos ajudar uns aos outros ou ensinar, os mais velhos ensinarem aos mais jovens, os pais ensinarem aos seus filhos. Por
porque parte do pressuposto de que não depende só de você orar e esperar a coisa cair do céu, mas que você se empenha, se esforça e se dedica também nessa vida de obediência a esses princípios. E obedecer nunca é algo muito simples, nunca é algo que simplesmente vai acontecer. Então, nós sabemos que toda força para vencer os nossos vícios, nossos pecados, vem de Deus e que sem Ele nós não somos nada. Mas nós também entendemos que Ele espera de nós esse empenho, essa luta contra a nossa natureza. Veja, quando uma pessoa percebe que precisa ser mais forte e ela começa a pedir ajuda de Deus, intencionalmente ela pensa e pede sobre isso. Todo esse processo já faz parte dessa busca dela pela virtude da fortaleza. Então, basicamente, quando você trabalha com seus alunos, crianças ou adolescentes, você pode dizer que, olha, toda a graça que nós precisamos, toda a força que nós precisamos para conseguir vencer esses aspectos do nosso coração, das nossas atitudes, vem de Deus. Mas você não vai sentar e esperar que tudo isso aconteça. Você vai se dedicar nisso intencionalmente e trabalhar para desenvolver aquilo que Ele espera ver no seu caráter. Imagina a nossa amiga Marta, ali do começo da história, que começou a ler muitos textos bíblicos e ouvir mensagens e, enfim, sobre a importância de ter um caráter manso. E ela diz, mas eu não consigo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu escuto, eu leio, eu oro, mas é muito difícil para mim. Então um dia a Marta encontra alguém que diz assim, olha, eu vou te ajudar nisso. Eu vou te dar algumas estratégias que certamente facilitarão esse processo para que você lide com essa raiva, essa coisa tão forte que você tem. Eu creio que realmente, por vezes, Deus sobrenaturalmente nos ajuda em questões específicas do nosso caráter, da nossa natureza. Mas que também Ele coloca pessoas que vão te trazer estratégias e ajudar nisso. E eu creio que nós precisamos ajudar uns aos outros nesse sentido. E precisamos nos empenhar nessa busca por uma vida virtuosa, não para ter o reconhecimento e os aplausos dos outros, mas para viver mesmo dessa forma que agrada a Deus e em gratidão àquilo que Cristo um dia fez na cruz por nós. E é justamente aqui que entra o trabalho que nós fazemos no Educar com Sapiência. Eu já trabalhava há muitos anos com educação cristã, educação escolar, e eu percebi que faltam estratégias práticas para pessoas que querem mudanças reais, seja na sua vida acadêmica, seja nas questões de caráter. Porque às vezes você sabe que você precisa melhorar a leitura, ou que aquele aluno precisa de desenvolvimento na interpretação de textos, mas a pessoa não sabe como fazer isso. Tá, que exercício eu faço para desenvolver fluência leitora? Que sequência eu sigo para que o aluno aprenda a escrever da forma correta? Então eu tenho dedicado grande parte do meu trabalho no desenvolvimento de estratégias práticas para que as pessoas, até mesmo aquelas que não têm tanto envolvimento e familiaridade com a área da educação, consigam colocar em prática estratégias que tragam resultado real, resultado visível. Isso acontece muito, como eu fui percebendo ao longo dos anos, na área de educação do caráter. Os pais leem para os filhos um texto sobre a importância de ser obediente e eles cobram, você precisa ser mais respeitoso, você precisa ter mais responsabilidade. Mas eles dizem, eu não sei como eu faço para que a criança desenvolva isso. E eu acredito que desenvolver estratégias práticas, seja por meio dos estudos que nós fazemos, das experiências que nós já vivemos, ou de questões do que você aprendeu com outras pessoas, é uma forma de demonstrar amor ao próximo. É uma forma de ajudar aqueles que querem muito mudanças e transformações de vida e que não sabem por onde começar. O que nos leva à próxima pergunta. Certo, como é que isso acontece na prática? Refletimos sobre muitas questões aqui, mas agora eu quero entender como eu trabalho a educação do caráter das minhas crianças, adolescentes, jovens.
como eu ensino tudo isso? E é sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo. Eu vou mostrar para vocês 3 pilares que nós usamos aqui que simplificam bastante. Quando você entender esses 3, você vai ter muito claro na sua mente como trabalhar de modo prático o caráter, a formação dessas virtudes, não só dos seus alunos e dos seus filhos, mas na sua vida também. Agora, se você é daqueles que diz assim, estou gostando de pensar sobre esse assunto, mas eu preciso de recursos práticos porque não dá tempo de criar tudo isso, eu lembro a vocês que nós temos aqui esses recursos, começando pelo material do Cartão das Virtudes, que é o nosso material mais acessível. São cartões, flashcards, onde você já tem a virtude, já tem a ilustração, né, uma pequena historinha, um texto de reflexão, um desafio prático para suas crianças e adolescentes. E com isso aqui você tem muitas possibilidades de trabalho no dia a dia. Você pode assistir ao vídeo onde nós falamos especificamente sobre o uso dos cartões das virtudes. Você tem também o material dos guias de estudo das virtudes, né, em que você tem, se você procurar lá no nosso site Estudo das Virtudes, ele já vem com as histórias e orientações passo a passo de conversas, que virtudes você encontra em cada trecho da história, como direcionar a conversa com os seus alunos para que eles reflitam não só na atitude do personagem, mas na própria vida, e isso seja parte do dia a dia. Tem gente que gosta de fazer uma coleção inteira, por isso nós chamamos de currículo. Nós temos o currículo de Nárnia, o currículo dos clássicos, porque essa conversa se torna diária. As histórias vão trazendo situações que você vai todos os dias ali tendo assunto, e as virtudes começam a fazer parte da conversa natural. Inclusive, eu me lembro de uma das famílias que usou o currículo de Nárnia e que a mãe dizia, é engraçado que hoje eu escuto eles conversando, olha, nesse momento me faltou autocontrole, ou estou precisando ser mais forte para lidar com tal situação. Isso vai trazendo à mente dos adolescentes, das crianças, esse lidar, né, com as virtudes. E nós temos também o nosso programa Filhos Fortes em um Mundo Sem Deus. Esse é exclusivo para famílias que desejam criar um plano de educação intencional. Nós temos 76 objetivos que envolvem várias áreas para que o seu filho seja forte no caráter, na comunicação, no cognitivo, no intelecto, na sua fé, nas suas decisões. E para tudo isso nós temos um programa bem passo a passo, de 14 etapas, e ao final você recebe uma orientação personalizada, já com as estratégias para você colocar ali em prática. Lembrando que todas essas opções nós deixamos nas descrições, nos links da descrição aqui abaixo, e que agora você pode ir para o próximo vídeo, para nós conversarmos sobre como é, afinal de contas, que nós trabalhamos as virtudes.